Fala, povo! Rick Gama aqui. Olha só, já faz bastante tempo que eu tô no mundo do aquarismo. Eu sou aquarista desde criança e já vi muita coisa no aquarismo. Já experimentei muitos produtos, muitos medicamentos. Já tive vários tipos de problemas com aquarismo, já perdi bastante peixe e já salvei bastante peixe também, com a experiência que eu fui adquirindo. E durante todo esse tempo de experiência, pouca coisa me chamou tanta atenção quanto o último produto que eu experimentei para tratamento de doenças no aquarismo. Eu recebi na loja amostras grátis de um óleo essencial da marca Malawi. Confesso que comecei o uso meio desacreditado, porque se tratava de óleos essenciais. Recebemos o óleo essencial de melaleuca e o óleo essencial de laranja. O óleo essencial de laranja foi indicado para uso como um tônico, para abrir o apetite dos peixes, ser usado como um tranquilizante natural, para alívio de estresse, mudança de aquário dos peixes, viagens, etc. Já o óleo de melaleuca prometia um tratamento de amplo espectro nas doenças mais comuns do aquarismo, doenças provocadas por fungos e bactérias, bem como o tratamento de feridas abertas e até o tratamento dos sintomas de alguns parasitas. O primeiro uso que eu apliquei a melaleuca foi um caso que eu me arrependo amargamente de não ter filmado e registrado. Eu tratei um peixe pintado e estava com uma ferida enorme nas costas. Sabemos que os peixes de couro precisam ter bastante cuidado com a administração de medicamentos, porque são sensíveis à maioria dos que existem no mercado. No próprio manual do óleo essencial de melaleuca da Malawi, vinha indicando que peixes de couro devem ser tratados com a metade da dosagem normal. E assim eu fiz. Tratei o pintado com a dose indicada e em impressionantes 4 dias o peixe estava totalmente recuperado. Matou totalmente o fungo que tinha se instalado na ferida e fechou completamente o ferimento. Esse resultado me surpreendeu tanto que eu tive que fazer uma pesquisa sobre o óleo de melaleuca e descobri tanta coisa legal, tanto efeito bacana, que eu resolvi testar em mim mesmo. Mas isso talvez seja assunto para um outro tipo de vídeo. Logo fiquei ansioso para testar novamente os efeitos do óleo de melaleuca. E eis que a oportunidade perfeita apareceu. E dessa vez eu procurei registrar tudo. O que você vai ver a seguir é realmente impressionante. Então vamos lá, a história começa com essa cliente muito doida que comprou um peixe e não sabe nem o que comprou e não tem nenhum tipo de informação também. Isso não é nenhum pecado, mas o natural é que você se interesse pelo bicho que você comprou e vai estudar um pouco sobre ele. O ideal é que você faça isso antes de comprar o animal. Então aqui tem um exemplo clássico de dono irresponsável que adquire um animal sem saber nada sobre ele, só depois que acontece algo a pessoa vai procurar saber o que fez de errado ou o que deixou de fazer certo. Então ela chama a gente aqui no WhatsApp e pergunta qual é o nome do peixe que ela comprou. A gente solicitou que ela mandasse uma foto, isso foi dia 17 de julho de 22. Em 14 de fevereiro de 23, ela já entrou em contato novamente com a gente para comunicar um falecimento, ou na verdade um quase falecimento. Então ela entra em contato para comunicar o quase falecimento de um King telescópio, e se você reparar na imagem, ele está com lesões bem esquisitas na pele. Então já dá pra ver que o aquário dela já tem algo bem errado acontecendo, que os peixes estão ficando doentes. Bom, aí depois de um tempo ela entra em contato pra dizer que tem um peixe muito mal no aquário dela, que ela tá traumatizada porque já perdeu um King telescópio, e tem um peixe muito mal no aquário dela que ela precisa tentar salvar. E aí ela entra em contato com a gente, e eu já queria testar a melaleuca numa outra oportunidade, e aí eu identifiquei a oportunidade perfeita. Eu não tinha visto o estado do peixe ainda, ela não tinha me mandado imagem, mas ela tinha falado que o peixe estava muito mal, que ela precisava tentar recuperar o peixe. Então eu pedi para ela trazer até a loja, né? Tanto que ela desabafa aqui que a culpa é dela, ela contou o cuidado mínimo que ela tem com o aquário aqui, e ela disse que está montado há 1 ano e meio, e confesso que só dou comida. Imagina o estado desse aquário. E aí ela, se sentindo culpada, aceitou levar o peixe para eu tentar recuperar. Lembrando, eu não tinha visto o estado que o peixe estava ainda. Bom, o peixe chegou tão mal na loja, que eu honestamente não achei que ele fosse se recuperar. Então eu nem iniciei o registro, eu achei realmente que não ia dar certo. Ele chegou com os olhos para fora da órbita ocular e o outro bem inflamado, bem ruim mesmo. Tanto que no final, mesmo com todo o tratamento, ele ficou cego dos 2 olhos, porque realmente não tinha como recuperar aquilo. Então eu iniciei o tratamento com óleo de melaleuca logo no primeiro dia, mesmo sem ter tantas esperanças. Por vacilo meu, eu não filmei como ele estava no primeiro dia, que é muito pior do que essa imagem, que é o segundo dia. Essa imagem. Você pode ver que o peixe está completamente torto, realmente não inspira esperança nenhuma. Mas, acreditem, nessa imagem ele já está bem melhor do que no primeiro dia. Olhando assim, esse peixe não inspira nenhuma esperança de que ele vai se recuperar. Nesse estado, normalmente não tem volta.
Ele estava com muitas feridas no corpo, muitas. E essas feridas que ele estava no corpo tinham fungos. E de um dia para o outro os fungos já sumiram e as feridas começaram a fechar. Ela questiona diversas vezes durante o processo todo se o peixe realmente ia ficar cego. E isso me desperta uma certa preocupação, dela não querer o animal de volta só porque ele é cego. E foi o que realmente aconteceu, ela não foi buscar esse peixe no final. E aí eu recomendo um aquário ideal para esse tipo de aquarista. Um aquário que não tem água para precisar cuidar, e os peixes não se alimentam, e nem dão o menor trabalho. É só deixar ele lá de enfeite. Bom, dia 31 de maio, 2 dias depois que o peixe chegou na loja, ele já está desse jeito, nadando reto. Isso pra mim foi impressionante. Eu confesso que eu mesmo não acreditava nesse tipo de recuperação. Bom, quando ela viu o vídeo do peixe nadando normal, ela expressou algum interesse em ter o peixe de volta. Mas os questionamentos sobre a visão do animal continuam depois. Percebendo a preocupação dela sobre o animal estar cego, eu gravo um vídeo demonstrando para ela que o animal está se alimentando normalmente. Os animais têm uma capacidade de adaptação muito maiores do que a nossa. Eles se adaptam a novas realidades do seu próprio corpo com muita facilidade. Então eu faço um apelo para que ela monte um aquário decente para esse peixe, se ela for querer ele de volta, e reafirmo que ele está cego, completamente cego, mas ele vive normalmente, ele consegue se alimentar normalmente. Ela me questiona sobre qual seria a causa dessa doença que apareceu no animal, e obviamente foi o estado deplorável do aquário. Imagina os níveis de amônia, compostos orgânicos, toda aquela porcaria na água, a nível de gerar feridas no animal e trauma neurológico no bicho para ele ficar completamente torto, né? Só de ele estar numa água um pouco melhor, ou bem melhor, já acredito que tenha feito bastante para o processo de recuperação dele. Mas fechar as feridas e recuperar o estado do olho, ficar dentro da órbita ocular dele, para mim, isso foi um efeito impressionante do óleo de melaleuca. Comento com ela que ela precisa de um aquário decente para criar esse peixe. Com filtragem, aquecimento, tudo o básico que um aquário básico precisa ter. No dia 1º de junho, 4 dias comigo, ele já está completamente recuperado. Lógico, completamente cego dos 2 olhos, mas com todas as feridas cicatrizadas, nadando normal e se alimentando normalmente. Já se adaptou a se alimentar sozinho, a buscar a ração no fundo do aquário. Depois de um tempo ainda, depois de uma semana com a gente, ele já estava se alimentando em meia água. Normal, conseguindo capturar a ração em meia água. Foi impressionante. Bom, como eu disse, mesmo depois de uma semana que eu informei para ela que o animal estava recuperado, ela não passou para pegar o peixe. E também não passou nunca mais. Por sorte desse peixe, ele encontrou um novo dono. Aconteceu que um funcionário lá da loja não sabia que esse peixe estava em tratamento. E pro funcionário da loja, o peixe estava completamente normal. Tanto que ele acabou vendendo esse peixe. Esse peixe foi vendido por engano. O cliente levou o peixe, depois a gente entrou em contato com o cliente, informou sobre a deficiência do animal, mas o cliente pouco se importou e falou, não, mas ele tá bem aqui, pode deixar ele comigo que eu vou cuidar dele. Então acabou tendo um final bem melhor do que voltar para aquela dona irresponsável. Depois desse peixe, eu continuei tratando muitos outros peixes da bateria da loja com óleo de melaleuca. Eu uso o óleo de melaleuca lá na loja para, por exemplo, desinfetar peixes alimento para alimentar os peixes carnívoros. Eu uso contra qualquer tipo de infecção bacteriana ou de fungo, ferimentos. Tem o caso de Green Terror, que brigou e ficou com machucados gigantescos, com barbatanas arrancadas, e com 5 ou 6 dias de tratamento com óleo de melaleuca, estavam completamente recuperados. Enfim, eu tenho muitos casos que eu presenciei lá na loja de um sucesso absurdo no uso desse óleo. A cicatrização, pelo que eu reparei, é muito rápida e a recuperação do peixe é praticamente que imediata. No mesmo dia o peixe já fica muito melhor. Antigamente eu usava um remédio chamado Melafix. Ele está bem difícil de achar no mercado hoje em dia. E o Melafix, ele tem melaleuca na composição. O próprio nome já sugere isso. Só que a concentração de melaleuca no Melafix é bem menor do que a concentração que tem nesse óleo. Tanto que o manual de instrução da Malawi já adverte que é um produto bem concentrado e que o uso tem que ser dosado conforme a recomendação deles para que não acabe prejudicando ainda mais o animal. Eu percebo que o melaleuca pode ser prejudicial sim, se for super dosado, porque quando eu vou desinfetar peixes alimento, eu dou sim uma superdose, eu coloco eles num potinho com pouca água e coloco 2 gotas ali, que já é bastante para um pouquinho de água, já é muita coisa. E isso dá uma atordoada legal nos peixes alimentos, eles ficam bem tontos. E aí eu ofereço eles dessa forma para os peixes carnívoros. Uma superdose desse medicamento pode sim ser prejudicial ao animal. Então tenha responsabilidade e muito cuidado na hora de dosar isso no seu aquário, porque ele realmente é muito potente.
usando da forma certinha, ele vai sarar o seu peixe numa velocidade que você nunca viu, eu garanto. Fazendo testes lá na loja e usando no dia a dia, eu percebi um ponto negativo para o uso do melaleuca. Na verdade, não seria um ponto negativo, mas sim uma contraindicação no uso com peixes anabantídeos. O que eu reparei foi o seguinte, que quando eu usei ele em colisas que estavam com fungo por conta do íctio, para tratar esses fungos, eu utilizei o melaleuca, na dosagem correta, tudo bonitinho. Porém, eu acredito que eu deveria ter usado a dosagem para peixes de couro, que é a metade. Porque o que aconteceu? Os peixes ficaram muito doidos, começaram a nadar em círculo, começou a ter uns problemas neurológicos muito sérios e muitos morreram. Tinha uns 30 colisas no aquário e bastante morreu uns 15 mais ou menos, e outros ficaram meio lelé, não voltaram ao normal. Tinham um nado meio atrapalhado, nadavam em círculo. Aconteceu também com o peixe paraíso, que estava no mesmo aquário. Ambos são anabantídeos. E aí, teorizando sobre isso, eu acho que eu encontrei o motivo. Como eu reparei que somente os anabantídeos tiveram esse problema, me levou a pensar que o motivo fosse eles terem respirado o ar atmosférico do aquário, eles buscam o ar na superfície, e nessa medida de buscar o ar na superfície, eles acabaram ingerindo muito do óleo que estava na superfície, aquele filme de óleo. E eles devem ter respirado isso, e isso é muito forte para ser ingerido dessa forma. E aí eu reparei e deu ruim. Mas no geral, eu só tenho elogios ao produto da Malawi. Parabéns pela iniciativa, pela inovação, disponibilizar um produto desse no mercado. Cara, a gente tem que fazer um trabalho, mostrar pra galera que isso funciona e que é uma boa opção de medicamento. Na loja, eu já indico para todos os meus clientes e todos têm trazido depoimentos bem bacanas sobre o uso desse medicamento. Bom, é isso. No próximo vídeo eu mostro para vocês a minha experiência com óleo de laranja também, que também foi bem legal. Lógico que os efeitos do melaleuca são absurdamente impactantes, então realmente me surpreendeu muito. Então, povo, é isso aí. Espero que tenham gostado da novidade. É uma ótima opção, acreditem, usem, eu recomendo. Se você não tiver acesso a ele aí perto, entre em contato comigo, eu mando pela loja. Te mando um link de compra ou a gente combina o envio dele para você, a gente dá um jeito. Curta esse vídeo, pelo amor de Deus, compartilha em nome de Jesus Cristo e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos vídeos sobre o óleo de laranja e outros produtos sensacionais que eu uso lá na loja e aqui em casa também.